Eu sei que você acredita em Deus, mas onde Ele está em sua vida? Eu não conheço todos aqui, mas como é que eu sei que você acredita em Deus? É claro que por estar aqui já é um indicativo. E a parte dos 6, talvez 9% de ateus confessos porque são pessoas que optaram por mentir para elas mesmas. Os demais 96%, 94% não negarão a existência de Deus. Por quê? Um percentual mínimo opta por negar a existência de Deus. Mas por que eu e você não? Há algo em nós que nos incapacita de negarmos a existência de Deus. Quem colocou isso? Deus. Foi Deus que colocou. O que é isso que Deus colocou em mim e em você? Que leva-nos a acreditar na existência de Deus. Ele, pela sua palavra, mostra isso de maneira muito clara. São 3 as evidências. Eu gostaria de ver com você quais são elas. A primeira delas, a observação da criação de Deus. O primeiro texto está em Salmo 19, versículo 1. Nós vamos ver Deus e ouvir Deus falando pela palavra dele. A primeira evidência é a criação de Deus. Salmo 19, 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Os céus declaram. O que é declarar? Manifestar de modo claro, inquestionável, irrevogável. É algo que não dá margem a qualquer tipo de objeção. Os céus deixam claro a glória de Deus. O que é glória de Deus? O esplendor dele, sua majestade, sua grandiosidade, seu poder, a essência de Deus é a glória de Deus. Os céus deixam claro que existe um Deus todo-poderoso. O firmamento, a extensão do céu, aquilo que nós só podemos ver hoje com equipamentos de alta tecnologia, e aquilo que nós não podemos ver com os mais elevados equipamentos de tecnologia que nós temos hoje, o firmamento. Proclama, anuncia de maneira pública e em alta voz a obra desse Deus. É lógico, é claro, é inquestionável, para seres que raciocinam como eu e espero você, ao olharmos para o céu e toda a sua criação, sem contar aquilo que não pode ser observado no macro nem no micro, que Deus existe. Por isso que, quando falo, ateus optam por dizer que não creem. É uma escolha pessoal deles. Eles vão contra a lógica. Não é porque a Bíblia está dizendo que nós chegamos a essa conclusão, conquanto a nossa palavra, a nossa base seja a Bíblia. Mas é porque é óbvio. Romanos capítulo 1, versículos 20 a 22, fala a mesma coisa. Desde que Deus criou o mundo,
as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Porque, tendo conhecido a Deus, não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Dizem-se sábios, mas são loucos. Desde que Deus criou o mundo, ou desde sempre, as qualidades invisíveis de Deus, por quê? Porque Deus é espírito, não pode ser visto. Ainda que não possa ser visto, Deus manifesta o seu poder onde? Nas coisas que Ele criou. O universo é prova clara da existência de Deus. Por isso os homens não têm desculpa nenhuma, são indesculpáveis. Olham para a criação, sabem que alguém criou isso. Não tem como pensar de maneira diferente, a não ser que eu queira ir contra o meu próprio raciocínio. Acontece que há esses, não é? Esses são os idolatrados hoje, que são os PhDs. Eles dizem-se sábios, mas são loucos. Palavra de Deus. A segunda evidência chama-se consciência do que é certo e do que é errado. Quem nunca ouviu a Bíblia, como é que pode saber que determinada ação é certa ou errada? Não dá para saber. Você diz que isso é errado ou isso é certo porque você tem a Bíblia. E aqueles que nunca ouviram? E aqui está uma resposta muito clara para aqueles que usam disso para, mais uma vez, negarem uma evidência. Existe até um vídeo muito famoso no YouTube de um grupo de blasfemadores chamado Porta dos Fundos. Um verdadeiro lixo. E que eles fazem piada do Deus Criador de todas as coisas que eles sabem que existe. Em Romanos capítulo 2, versículos 12 a 15, fica claro que eu e você temos uma consciência do certo e do errado, e nós não a aprendemos com ninguém. Nós nascemos com ela. Versículo 12 diz: todos aqueles que pecam, eu queria que você andasse comigo devagar. Pecar é desobedecer a Deus em ação, omissão, pensamento ou fala. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. O que ele está dizendo? Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei ou nunca ouviram da lei, ou, em resumo, nunca ouviram falar dos 10 mandamentos. Existem povos assim, não existe, Emília? Emília trabalhou com indígenas, por exemplo. Há um tempo atrás foi descoberta uma tribo na Amazônia que não tinha contato nenhum com civilização. Nunca ouviram falar de Bíblia. A palavra está dizendo que estes que pecam sem conhecer a lei se perderão sem essa lei. Vão perecer, serão condenados, mesmo não conhecendo. Por quê? Porque pecaram. Não conhecem, mas pecaram. Mas isso é injusto. Vamos esperar um pouquinho. Agora, todos aqueles que pecam conhecendo a lei, eu e você, serão julgados por ela. Por exemplo, no Brasil todos já ouvimos que mentir é pecado. Os que mentem são condenados pela lei que diz não minta. Eu e você
somos mentirosos, a lei diz, não minta, você vê, é culpado. Chega diante de Deus e vai falar, ó, a lei diz, só para falar esse, para não mencionar outros, diz que se você mentisse, você seria condenado pela lei. E é a nossa realidade. O versículo 13, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. É óbvio. A lei diz para você não ultrapassar o semáforo. Se você ultrapassar, você não está obedecendo a lei. Você sabe da lei, mas se não obedecer, não faz diferença nenhuma. Aí ele diz assim, no versículo 14, os não-judeus não têm a lei. Os não-judeus, por exemplo, essa tribo, ou qualquer povo durante a história, nação, que não tenha tido contato nenhum com a palavra de Deus. Os não-judeus não têm a lei. Deus deu sua lei por meio dos judeus. Todas as pessoas de todas as demais nacionalidades são não-judeus. Agora, quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. O que ele quer dizer com isso? Ele não tem a lei escrita, mas ele sabe, em qualquer realidade, que se ele mentir, ele fez algo errado. Ele pode nem saber que aquilo chama-se mentira, mas se ele fizer em qualquer tempo na história, ele sabe que fez algo errado. Ele, sem lei, pecou. Versículo 15, de onde vem isso? Como é que ele sabe que mentir é errado se ele não tem lei? Ele precisaria da lei para saber. Ele não tem, como é que ele vai ser julgado? Versículo 15, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração, no seu interior. Como isso se manifesta? A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Não tem lei, como é que vai julgar? Ele sabe o que é certo e o errado. Não porque ele não tem um papel, mas porque foi criado dessa forma. Uma pessoa de uma cultura que nunca ouviu da Bíblia, sabe que mentir, adulterar, matar injustamente, roubar é errado. Pergunte a elas se fizerem isso com elas, se elas vão gostar. Não, não é. Isso, o que é certo para mim pode não ser para você. Então tá, então deixa eu fazer algo que você não gosta. Essa ideia é uma falácia. Sabe onde se resume essa verdade da consciência do certo e errado? Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Isso que nós lemos aqui em Romanos está resumido aqui. Jesus disse isso. Ele disse assim: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Não tem problema mentir, desde que não mintam para mim. Não tem problema roubar. Você acha isso. É a sua cultura, sua religião, desde que não façam isso comigo. Não tem problema trair. Isso é um ensino da sua religião, desde que não façam isso comigo. Onde aprendemos certo e errado? No meio, na cultura, na religião? Se é assim, por que crianças em crescimento, que ninguém ensinou, não tem compreensão de cultura, religião, quando elas fazem algo que é errado, elas escondem? Por quê? Porque elas têm a lei escrita em seus corações. Terceira evidência. Primeira, criação.
Segunda, consciência do que é certo e do errado. E a terceira, qual é? Medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Agora, talvez. E na hora que tiver frente a frente com ela, que você vai ter que encarar algo que nunca ninguém voltou para contar como é. E que você ouve centenas ou milhares de histórias, de versões. E que você sabe que não é o fim. Mas como é que você sabe? Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11 diz o que Deus, essa certeza de que a morte não é o fim, não foi a cultura ou a religião, religiosos ignorantes que colocaram para você acreditar, foi Deus que colocou no seu interior. Deus também pôs a eternidade no coração do homem. Eu e você sabemos que a vida não acaba na morte, que a nossa existência não acaba na morte. Essa frase de que a morte faz parte da vida, ela é bastante comum. Mas por que a maioria teme se faz parte da vida? A resposta não acontece nada após a morte, não satisfaz nem aquele que professa aquilo. Não é incomum ateus professos na hora H tremerem de medo. Por quê? Porque eles foram influenciados pela religião? Ou porque aquilo lá está no interior deles e por mais que eles lutem, eles não podem negar? Porque assim como a consciência do certo e do errado faz parte do nosso ser, na lei que foi escrita no nosso coração e colocada por Deus, esse Deus também colocou no nosso coração a eternidade. Criação, há um Criador, consciência, valores morais, medo do desconhecido da morte. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que todo ser humano sabe da existência de Deus. É por isso, então, que a maioria sempre buscou alguma forma de religião. Nunca ouviram de Jesus, da Bíblia, mas chega naquela cultura, algum traço, tem lá. Religião, tem lá. Por que a gente busca, então, a religião? Vai a um lugar público, faça uma pequena pesquisa envolvendo 100 pessoas. Com a seguinte pergunta: você acredita em Deus? É o tema nosso. Você acredita em Deus? Talvez 6, 7, 8% vão dizer que não. 50 vão dizer que são religiosos não praticantes. Talvez uns 40, eu acredito que menos, vão dizer que são pessoas religiosas, a maioria católicos, evangélicos, no nosso contexto, espíritas, testemunhas de Jeová. Todo mundo busca alguma coisa. Por que nós buscamos? Porque ao sabermos da existência de Deus e de que Ele não faz parte da nossa vida, a gente vai tentar fazer alguma coisa para amenizar a nossa situação diante dele. A religião é isso. A religião coloca várias regrinhas, 70 segui-las. As regras variam de acordo com a religião. E com isso a gente tenta nos enganar e enganar Deus. Agora, essa prática, a religiosa, muda alguma coisa? A gente precisa saber o que Deus diz. E o que Ele diz em Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 a 18, é muito claro dizer que não vale nada. Vamos ler verso a verso. Romanos 3, versículos 10 a 18.
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Está escrito onde? Na palavra de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum justo, não há ninguém que pratique a justiça em essência. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Nenhuma pessoa busca a Deus. Mas é aquela tal pessoa que está em tal religião e ela é muito religiosa, ela faz muita coisa. Não há ninguém que em si mesmo busque a Deus. Ela está tentando amenizar a sua prática religiosa, sua situação, que ela tem uma consciência que mostra que ela faz coisas erradas diante desse Deus. Todos se desviaram. Não há ninguém, e todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Opa, peraí, não há ninguém que faça o bem, não. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, obra de caridade, ajudando. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem. Quando alguém faz sem ter aquele que transforma, faz esse bem, não em essência, vai sempre querer algo em troca. Eu dou aquilo ali, ninguém está vendo. Deus considera. Ou Deus, ou as pessoas que estão à minha volta, ou a minha religião. A nossa realidade, como nós falamos, versículo 13. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Esta é a nossa fala natural. Isso é o que eu e você, é o que nós falamos por quê? Porque é o que o nosso coração está cheio. A descrição nossa é essa. A religião não muda isso. A religião cerceia, a religião poda, ela para, mas ela não muda a essência. Muita regra a religião pode oferecer, mas a religião não muda a essência. Ela não tem o poder de mudar a essência. Eu estou dizendo religião, inclusive religião evangélica, que diz, por exemplo, que a mulher deve usar um vestido até certa altura, que ele não pode ter TV em casa. Ela coloca coisas para podar e para impedir uma natureza que só tem propensão ao pecado, ela não consegue. Eu não estou falando de religião católica, espírita, que faz isso também. Estou falando de religião evangélica, que em nome de Jesus faz religião. Nada disso pode mudar quem quer que seja. Vir aqui não muda ninguém. Dar oferta e dízimo não muda ninguém. Cantar aqui não muda ninguém. Pessoas podem fazer o que pessoas que realmente creem fazem por religião. Isso não muda ninguém. Versículos 15 até o versículo 18. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, não conhecem o caminho da paz e aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o mundo que a gente vive. É só olhar para o lado. A religião não significa que Deus faça parte das nossas vidas. Você acredita em Deus, mas onde Ele está na sua vida? Não, na religião, não. Por que a religião não pode mudar? Salmo 51, versículo 5. Religião não muda a raiz do problema. Eis que em iniquidade
eu fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Isso aqui foi um homem que, diante do seu pecado, reconheceu isso, não a partir dele mesmo, por revelação do Espírito. Ele se arrependeu. Ele viu que o pecado, ou os pecados que ele cometia, não era o meio, não era a cultura, não eram os outros, era ele. A sua natureza de pecado fazia ou fez com que ele cometesse aqueles pecados. A nossa natureza de pecado faz com que nós cometamos ou cometamos os inúmeros pecados que nós cometemos. Religião não muda isso. Ainda que nós acreditemos em Deus, a religião não nos leva até Ele. Nascemos em pecado. Se permanecermos nesse estado, Deus não faz, nem jamais fará parte das nossas vidas, mesmo na religião. Vir à igreja de vez em quando não vai ajudar. Rezar, orar, não vai ajudar. Não vai mudar nada. O que precisa então acontecer para que eu e você que acreditamos nesse Deus, que sabemos da existência dele, ele venha fazer parte da nossa vida? O que precisa acontecer, já que a partir de nós isso é impossível? Jesus certa vez conversava com um homem que, em termos de religião, estava muito de práticas religiosas, muito acima de nós. Esse homem chamava-se Nicodemos. A Bíblia descreve ele como o príncipe ou principal dos fariseus, ou dos judeus. Ele fazia parte de uma estirpe religiosa, os fariseus, que eram dados como os mestres da lei, sabiam tudo de lei. Ele era um homem que sabia e que tinha uma vida devota em sua religião. Mas como ele tinha estas evidências nele, ele sabia que por mais que ele tentasse fazer, ele sabia que ele jamais ia conseguir atingir o patamar do Deus que ele sabia que existia. Para os outros ele era sensacional. Mas como ele sabia que aquilo era uma hipocrisia, e ele não poderia se apresentar, conversar com esse homem que vem quebrar tudo que ele sempre ensinou Jesus, ele vai à noite, para que ninguém possa ver, conversar com Jesus. E ele começa elogiando Jesus, para fazer uma média com Jesus. Jesus não tem outra palavra para ele, senão dizer uma necessidade que ele tinha. João capítulo 3, o versículo 7, Jesus fala para aquele homem: é necessário que você nasça de novo. Jesus não deu continuidade à conversa dele. Ele não argumentou, ele falou assim: você precisa nascer de novo. Sem nascer de novo, nem você, nem ninguém pode herdar o reino. Sem nascer de novo, nem você, nem ninguém pode ter relacionamento com Deus. Sem nascer de novo, nem você, nem ninguém pode ter Deus na sua vida prática. Novo nascimento foi o que Jesus falou. Conversão, ou justificação, ou regeneração, ou salvação, palavras que mostram a mesma realidade. Foi isso que Jesus disse para ele, e para mim, e para você, que sabemos que Deus existe, que acreditamos em Deus. Isso significa que não importa o que nós façamos. Quem aqui escolheu nascer, levanta a mão. Um dia,
eu escolhi nascer. Não. O meu nascer natural não dependeu em nada de mim. O meu nascer de novo não depende em nada de mim. Depende de Deus. Não existe nada em nós que possa mudar isso. Se eu sou um mentiroso, não adianta tentar parar de mentir. Se eu roubo, parar de roubar. Se eu me prostituo, fazer isso, começar a fazer aquilo, não vai mudar nada. Eu posso até, pela força da religião, vencer algumas coisas. Mas para Deus, ou você para tudo, ou nada. Não dá para parar tudo, você já fez muita coisa de errado e já nasceu assim. Nesse estado, eu e você estamos separados dele. O que acontece então e o que é preciso acontecer? Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24, diz assim: todos pecaram, eu e você, estão destituídos ou estão separados da glória de Deus. Essa é a nossa realidade. Não dá para mudar. Mas o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu não posso, nem você, nós não podemos nascer de novo a partir de nós mesmos. Mas esse Jesus que disse aquilo para aquele homem, é capaz de fazer. E só ele é capaz de fazer. Ninguém mais pode. Justificado vem de justiça. Deus é santo, não tolera o pecado, não pode aceitar o pecador. Não aceita. Nem a mim, nem a você, nesse estado. Mas, na graça, ou pela graça, Deus, por amor, e literalmente de graça, enviou Jesus, diferentemente de nós, sem pecado, Deus encarnado, e nos justifica se nós crermos nele. De graça por quê? Porque eu e você não podemos mudar, não podemos pagar. Então Deus vem e manda Jesus, sem pecado. Por que ele teve que mandar Jesus? Porque ele é justo, ele tem que pagar pelo pecado. Como eu e você não podemos, vem Jesus e paga na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E nos dá de graça a salvação. O que eu e você precisamos fazer? Nada. Receber pela fé o que Cristo fez na cruz. É isso que ele está dizendo. Justificados gratuitamente por sua graça. ênfase é na graça de Deus. Nenhuma religião anuncia ou proclama graça. Religião fala, faça isso, não faça aquilo. Deus diz, receba o meu filho, que fez isso por amor e de graça, e deixa que eu vou tratar com você. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como é que ele fez isso? Redenção significa resgatar, redimir, libertar. Eu e você não podíamos, mas Cristo na cruz pôde. Ele veio nos salvar, Jesus. Qual o meio que ele fez isso? Jesus responde. João capítulo 12, versículos 32 e 33. Jesus mostra o que ele fez, por quem ele fez. Quantos pecaram? Quantos pecaram? Todos. Você está nesse todos? Alguém aqui não está fora do todos? Levanta a mão. Jesus diz assim, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos. Quantos pecaram? Todos. Eu, Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que ele diz? O que ele quis dizer com isso? Versículo 33. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de
sofrer. O meio de Deus não ser somente aquele que nós acreditamos que existe, mas fazer parte da nossa vida. O meio que Deus estabeleceu, o único meio, chama-se a cruz de Cristo. Lá na cruz, Jesus não precisava, não tinha que fazer isso. Veio para morrer a pior das mortes, por pecadores que não o queriam. Não há ninguém que busque a Deus. Jesus lá na cruz, por amor e de graça, levou o meu e o seu pecado, no corpo dele sem pecado. A palavra diz que ele levou o nosso velho homem no corpo dele na cruz. Esse velho homem que nós nascemos, natureza com a qual nós nascemos e que produz os pecados, foi crucificado com Cristo, foi levada na cruz em Cristo, no corpo de Cristo. O sangue dele, a palavra de Deus diz, é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados, por mais graves, sujos e inúmeros que eles tenham sido. O sangue de Cristo purifica-nos de todo o nosso pecado. Amém. Nós cantamos aqui que o nosso Pai fez o que com Jesus? E o ressuscitou dos mortos. Jesus morreu por nós, cravou o nosso pecado no seu corpo santo, o seu sangue derramado nos perdoou, e ele ressuscitou dos mortos para nós termos uma nova vida quando nós cremos nisso. Quando nós recebemos essa verdade, ele não é mais o Deus que nós cremos que existe, ele vem fazer parte da nossa vida. Todos pecaram. A palavra de Deus diz, e nós sabemos isso. Nós sabemos isso. Ainda que a palavra pecado não seja popular, eu e você sabemos que erramos contra Deus. Dê outro nome. Os nossos erros contra um Deus santo, justo e bom nos separam dele. Nós não podemos mudar. Mas ele ainda nos ama, mesmo nós não querendo, e veio então na pessoa de Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus disse que atraiu a todos. Ele atraiu eu e você lá. Ele nos atraiu. Onde que ele entra na nossa vida, o Deus que nós cremos, ele só vai fazer parte da sua vida no momento que você nascer de novo, no momento que você receber a Cristo, no momento que você crê no que Cristo fez por você. Quando você receber isso pela fé, aí ele vai transformar a sua vida. Como é que a gente nasce de novo? Para nós terminarmos, João, capítulo 3, versículos 16 a 18. O texto que talvez seja o centro da palavra, de que mostra de maneira tão clara o que ele fez e a necessidade que eu e você temos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que o texto diz? A iniciativa é dele, foi Deus que amou. Foi Deus. Se ele não fizesse isso, se ele não nos amasse, nós iríamos para o inferno justamente. Ninguém ia reclamar lá. Mas porque Deus nos amou. Ele nos amou e o amor dele não foi eu amo você só
como é o nosso, da boca para fora. Ele nos amou, que deu graça. Deu o seu Filho, Jesus. É de graça. É só pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Deus deu o seu Filho. Aquele que crê, todo aquele que nele crê, ou quem nele crê, crê na religião? Não, crê em Jesus. Crê no Filho que esse Deus deu. Não é condenado. Para nascer de novo é necessário crer. É triste pensar que, mas quem não crê já está condenado. Só existe um caminho, só existe um mediador. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Só por meio de Cristo e a todos quantos o receberam. Quem crê em Cristo e no que Ele fez na cruz, nasce de novo. Se você crê de verdade, e se o Espírito revelar isso para você, vai haver uma evidência, chama-se arrependimento. Você vai reconhecer, Senhor, é verdade, como eu sou pecador, como eu estou distante do Senhor. Mas, Senhor, eu não consigo entender o seu amor, como é que o Senhor pôde me amar assim? Como é que o Senhor pôde mandar o seu Filho por mim? Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que nele crê não é condenado. Eu merecia, mas o Senhor me deu o teu Filho, eu recebo pela fé. Eu creio nele. Eu recebo pela fé na tua palavra. Todos nós acreditamos em Deus. Mas Ele só fará parte das nossas vidas no dia em que nós nascemos de novo. Você já nasceu de novo. Houve um momento que você teve essa revelação, que você compreendeu que a morte de Cristo foi a sua morte e que na ressurreição dele, Ele deu uma nova vida para você. Houve um momento que você falou, isso é verdade, é verdade. Senhor, eu creio, eu recebo. Quando nós lançamos a palavra, é essa esperança, que você creia.